Professor Gonzaga, eu estou te vendo, na verdade eu estou vendo o ventilador. Não estou te vendo e ainda não te ouvi. Professor Gonzaga, está ouvindo a gente? Oi, professor. Não sei se o professor Gonzaga já está ouvindo a gente. Professor Joaquim, está me ouvindo, né? Professor Joaquim, está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô esperando só o seu Marcelo, ok. Marcelo, você está ouvindo a gente agora? Marcelo, você está ouvindo a gente? Carol, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, gente. Boa tarde, Joaquim, boa tarde. Podemos começar? Pode ir, Luiz. Professor Joaquim, pode iniciar, por favor. Tá joia? Pode, acho que agora vai dar certo a apresentação. Vamos lá. Opa, não. Só um minutinho aqui, a gente já vai que eu vou fazer o sharing. Bom, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, bom dia, boa tarde, né, já. Queria agradecer a todos os participantes que não estão participando, que fizeram todos os bastidores aí, né, para que a gente pudesse estar online hoje com vocês, numa apresentação que para nós é alguma coisa muito nova, né? Esse ano foi um ano de mudanças para muita gente, inclusive acredito que para vocês aí terminando o ensino médio, que estão fazendo cursinho, né? Essa modalidade virtual, ela realmente veio para ficar e cada vez mais a gente tem excelentes ferramentas, né? E como não era já era esperado, né? Não era algo que não era de surpreender. A Pontifícia, né? A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, ela também se colocou na vanguarda utilizando essas ferramentas para as diversas áreas. Obviamente que na medicina ela está sendo empregada também, está sendo uma excelente ferramenta, mas ela não é substitutiva de uma série de atividades que a gente faz. Então, eu não vou falar aqui de todos os anos, mas vou falar um pouquinho do começo da faculdade para vocês, o que espera vocês quando vocês passarem no vestibular. O vestibular, nesse momento, é a situação mais temerária, né? É onde a gente espera realmente passar, mas eu digo para vocês que é um degrau de uma escada enorme daqui para frente, né? Então, eu vou fazer uma apresentação e depois a Carol me ajuda a gente a modular, né? Moderar algumas perguntas, algumas dúvidas. O professor Gonzaga, meu amigo pessoal, está aqui me ajudando também. O professor Magaldi, também meu amigo, são ambos cirurgiões, eles também estão participando. Tem alguns alunos, a Mariana e o Eduardo, que também devem participar para vocês fazerem algumas perguntas eventualmente direto a eles, do ponto de vista deles, o que é a atividade, como é que é a atividade vista por eles aí na faculdade. Como eu já falei, eu sou diretor atual da Faculdade de Medicina, a gente tem uma gestão que se encerra ano que vem,
As nossas gestões elas são mudadas a cada 4 anos, com uma possibilidade de recondução, mas a princípio o nosso ciclo é em fevereiro de 2022. Sou formado pela Pontifícia, sou da 22ª turma. Os que entrarem ano que vem vão ser da 63ª turma. Nós estamos na 62ª turma. Sou formado em cirurgia, fiz cirurgia geral na Pontifícia como residente. Depois eu fiz cirurgia do aparelho digestivo como residente também na PUC. Depois eu fiz coloproctologia numa clínica aqui em Campinas de especialização. Fiz também 1 ano de cirurgia de assoalho pélvico e fisiologia de assoalho pélvico nos Estados Unidos. Voltei para cá em 2001, onde tive a graça de ser de novo acolhido pela universidade, agora como professor, e estou lá desde então. Sou diretor há 3 anos, e antes disso eu fui chefe do serviço de cirurgia de urgência e trauma do hospital. É um serviço onde vocês passam como os alunos e a gente atende todas as urgências cirúrgicas traumáticas e não traumáticas. Na minha vida fora da universidade, eu tenho consultório, trabalho em Campinas, sou instrutor de uma série de programas das sociedades americanas de atendimento à emergência, trauma, pré-hospitalar. Fiz mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina e também trabalho na unidade de medicina tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então dá para ver que a gente consegue, organizando o tempo, fazer um pouquinho de tudo daquilo que a gente gosta, né? A faculdade que vocês estão aqui ouvindo falar hoje um pouquinho, ela começou os seus embasamentos, ela começou a sua formatação em 41, no meio da Segunda Grande Guerra, 20 de maio. Naquela época foi fundada aqui em Campinas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de Ciências Econômicas. 14 anos depois, ela recebe, através da figura do senhor Monsenhor Emílio José Salim, a titulação de Universidade de Campinas, que foi efetivamente promulgada em 1956. Em 72, em 8 de setembro de 72, eu nasci em 1º de outubro desse ano, a nossa faculdade recebeu o título de Pontifícia Universidade Católica de Campinas, esse título dado pelo Vaticano. Já no fim da década de 70, o nosso campus, que é o Campus 2, que está situado ali na Avenida John Boy Dunlop, ele começou a ser criado e começou a centralizar as áreas das faculdades voltadas à biologia e áreas da saúde. Em 1975, então já faz algum tempo, né, foi formada uma comissão para ser fundada a Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica, que foi efetivamente promulgada em 23 de dezembro do mesmo ano, e já no ano seguinte, em fevereiro do ano seguinte, ela iniciou seus trabalhos, foi a sua formação de médicos, com 60 vagas. Naquela ocasião, o curso já durava 6 anos e tinha um total de 4.500 horas aula, né? A título de curiosidade, a medicina hoje é o curso que mais tem carga horária de todas as faculdades, não a medicina da PUC, a medicina de todas as faculdades do nosso país. Todos os cursos do nosso país, nós somos o que ganhamos em carga horária, e a gente empata em período de aula com a faculdade de música, quando você se torna maestro, que também tem 6 anos de formação. Mas a carga horária da medicina, contando plantão, os estágios e tudo mais, ultrapassa a carga horária da faculdade de música. Naquela ocasião, ainda em dezembro, a gente tinha um internato, que é atividade prática em serviço. O último ano eram 2 semestres de estágios rotativos, onde os alunos faziam 1.200 horas aula, né? Hoje, então, nos dias atuais, né, nós temos 232 professores, somos a faculdade com o maior corpo docente da universidade. A universidade tem pouco mais de 700 professores. A universidade, a nossa faculdade, responde aí por quase 1/3 desses professores. O campus tem hoje 124 funcionários em todos os serviços de apoio, de laboratório, de higiene, de limpeza, de segurança. Temos 38 funcionários administrativos, sendo 4 exclusivos da medicina, que me apoiam. É a Cássia, a Jaqueline, a Iracema e a Francis. A Francis está especificamente lotada no hospital, onde ela dá atenção aos alunos do internato. Hoje a gente conta com pouco mais de 840 alunos do 1º ao 6º ano, com uma carga horária total que ultrapassa 7.400 horas.
né? E vocês estão à disposição da faculdade das 7 horas da manhã às 6:30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Essa é a semana que vocês vão enfrentar a partir de fevereiro, se Deus quiser. Isso tudo é norteado por um calendário anual. É com base neles que a gente toma as decisões de feriados, datas de matrícula, datas de curso, e etc, etc, que vocês recebem assim que vocês entram na faculdade. Tudo isso, né, toda essa estrutura que ela serve para, ao longo dos 6 anos, capacitar aos senhores de poderem fazer esse juramento. É o juramento de Hipócrates. Esse aqui é o juramento original, tá? É uma foto da internet. Ele está lacrado, ele está fechado no museu em Bethesda, um museu que fala muito da medicina na Europa. E então ele fala o que a gente deve ser na nossa vida. E a gente, na PUC, segue muito à risca esse juramento. De uma forma simples, eu falo essa frase quando vocês chegam lá ao vivo na faculdade: a nossa obrigação é curar quando possível, aliviar quase sempre, mas nós nunca, aqueles que realmente quiserem ser médicos, vão abandonar o seu paciente. Então a gente tem que saber que a gente sempre vai consolá-los, mesmo quando a medicina encerra as suas técnicas, as suas capacidades. Aquele paciente, ele tem uma família, ele tem uma história, e o médico é o link dele com a vida, né? Então é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega para o resto da nossa vida, inclusive nas horas de folga. Esse juramento é o que a Associação Médica Mundial adotou, é uma tradução do juramento de Hipócrates, atualizada no sentido da linguagem, né, do linguajar, e eu chamo a atenção para algumas partes, né? A minha vida vai ser ao serviço da humanidade, ou seja, a gente deixa de ter nossa vida pessoal. Como eu falei para vocês, vocês são médicos a partir do momento que entraram na faculdade. Primeira festa de família que vocês tiverem, se Deus quiser, ano que vem nós vamos ter festas já, e todos felizes de ter passado na faculdade, vai ter uma avó, vai ter uma tia que vai falar: filho, vem cá, mede minha pressão que eu não estou bem. Vocês não vão ter nem ideia do que é um aparelho de pressão, mas vocês já vão ser vistos pela sociedade como médicos. A gente sempre reconhece na medicina, algumas áreas a gente está se perdendo, mas na medicina isso é muito claro, ele é muito, não vou falar rígido, mas ele é muito necessário, o reconhecimento dos nossos mestres, porque o conhecimento não se dá só por livro, só por sala de aula, mas sim por experiência. De um modo geral, o médico mais velho é aquele médico que traz mais segurança, porque ele sabe mais. E o saber mais não é só estudar, é imperativo estudar, mas eu tenho que saber pôr em prática o meu estudo, e isso é a experiência que nos traz, né? Nossa preocupação primeira, segunda e terceira é sempre a saúde do nosso paciente, independente de dia, hora, local, né? E hoje, com o advento da telemedicina, né, e que a pandemia trouxe para a gente, essa frase ela está cada vez mais verdadeira, né? Pra vocês terem uma ideia, ontem à noite, era quase meia-noite, eu estava resolvendo um problema de paciente. Problema assim, dando suporte que o paciente precisa, né? Nossa profissão, eu diria que é um ofício, não é uma profissão. A gente tem grandes tradições que elas são mantidas, ritos, atividades, posturas. Então é algo muito congraçado já, né? Tratamos nossos pares como irmãos, porque vocês vão ver que na faculdade, principalmente aqueles que vierem morar na cidade, né, que vão deixar a família para trás por um tempo, a gente vai passar muito mais tempo com os nossos colegas de turma do que com as nossas famílias. Então a gente considera os nossos colegas médicos nossos irmãos. O Conselho Federal de Medicina, ele diminuiu um pouquinho esse juramento, mas fala exatamente das mesmas coisas, né? E na Pontifícia, a gente tem como objetivo, o único objetivo para o aluno que entrar, e o aluno que está lá, é de formá-lo médico. Só isso, médico. Com uma formatação de competência, ético-humanista, tem uma visão global de comunidade, pensando na sociedade onde ele está inserido, com habilidades para continuar estudando, porque vocês não acabam o estudo em 6 anos, depois de 6 anos vem prova de residência, depois da residência vem de especialista.
depois da especialidade vem outras subespecialidades, depois especialidades vem mestrado, vem doutorado, vem título de especialista e por aí vai. A gente não para de estudar, não. Sempre tem que estar linkado com o aprendizado, né? Temos que ter gerenciamento e administração da cidade, responsabilidade com o meio de meio ambiente e as diversidades a quais nós nos encontramos no mundo de hoje. Falando agora novamente da nossa medicina, né? Tudo que eu falei para vocês é voltado para as faculdades de medicina e a PUC dá uma ênfase muito grande nisso, mas grandes faculdades, elas seguem normas muito parecidas. Os senhores terão 157 disciplinas nesses 6 anos para estudar. Elas são regulamentadas por regimentos normativos. O regimento normativo 014/06 é o que fala de como essas disciplinas vão ser empregadas. As nossas notas de aprovação são de 5, né? Então a nota mínima para ser aprovada é 5. As disciplinas, elas apresentam essas notas em pesos, então tem prova teórica peso 1, prova prática peso 2, eu tenho primeira prova peso 1, segunda prova peso 2, tudo isso os senhores recebem essas informações à medida que vão passando por cada currículo, por cada estágio, por cada semestre. A nossa frequência mínima é de 75%, o pré-internato também conta isso, então os senhores têm a liberdade de ter ausência de 25% nas matérias de faltas justificadas. E o internato, que é o treinamento em serviço, que passou a ter 2 anos agora, não mais 1 ano, são 4 semestres, a frequência é de 100%. Então, quando eu não puder ir num plantão, porque é assim que funciona na nossa vida, né? A gente não pode deixar um hospital sem ser assistido, a gente troca com algum amigo, a gente troca com algum parceiro, se eu não estiver aí porque eu estou doente, alguma coisa do tipo, porque a gente tem sempre ter vocês trabalhando conosco, né? As disciplinas reprovar que porventura não alcancem êxito e vocês sejam reprovados, elas têm que se cursar imediatamente no semestre seguinte, né? Porque a gente tem muitas dessas matérias que elas são pré-requisitos. Então, por exemplo, vocês vão entrar no primeiro semestre fazendo anatomia A, no segundo semestre passa para anatomia B. Se não terminou a A, não pode começar a B, e assim sucessivamente. Contamos com 14 laboratórios, 40 salas de aula. Desses laboratórios, nós temos um recém-inaugurado de simulação realística, um dos mais modernos da América Latina. Outras faculdades existem, né, também tem a questão do laboratório de simulação. O nosso é como tecnologia de computador, né, sempre atualizada, então o nosso é o mais recente, onde a gente tem bonecos que simulam reações de ser humano. Então, a gente tem boneco adulto, homem e mulher, boneco mulher gestante, boneco adolescente, boneco criança e boneco recém-nascido. Todos que vocês podem interagir. Na verdade, vocês começam efetivamente a utilizar essas instalações do laboratório de simulação realística a partir do 3º ano, onde você já tem mais competência para poder trabalhar com o que o boneco pode oferecer. Temos um hospital próprio, isso é muito importante quando se escolhe uma faculdade de medicina, porque a gente coordena e administra a faculdade, o Centro de Ciências da Vida, junto com a superintendência do hospital, a interface, né, do atendimento docente, assistencial e do aluno, isso é muito importante. Passamos pelas grandes áreas, clínica médica, ginecologia obstetrícia, cirurgia, pediatria e as UTIs, unidades de terapias intensivas. Contamos com atendimento extramuros em Campinas, Hortolândia, Sumaré e Valinhos, que basicamente são os pronto-atendimentos que a gente tem no nosso hospital, no pronto-socorro, um pronto-socorro referenciado, então a complexidade ali é maior, então eu tenho que levar vocês para alguns pronto-socorros onde a complexidade é menor, bem como o atendimento de saúde da família e unidade básica de saúde. A Pontifícia, ela conta com 3, próximos ali do nosso campus, próximo ali da faculdade, mas a gente utiliza em outros cenários também para que vocês possam passar nessas atividades. Aqui são alguns exemplos dos centros que vocês andam, tá? Essas parcerias com o município, elas são celebradas todos os anos. Os do ano que vem, eles vão ser novamente reformatados por conta das eleições, mas isso é uma questão constante já onde a Pontifícia atua, tá? Isso aqui é um exemplo do laboratório de simulação realística. A gente tem um computador ali, esse é um boneco adulto, e ele recebe, você pode desfibrilar ele numa parada cardíaca, você pode injetar remédio no braço dele, e ele vai responder num programa de computador, e você vai saber se está fazendo certo ou errado. Pode intubar, pode fazer uma série de procedimentos nele, simulando, por exemplo, uma arritmia cardíaca
uma arritmia cardíaca de um paciente de verdade, né? Então, ali onde você tem a chance de tomar decisões não muito adequadas, a gente tem a chance de reensiná-los e vocês começarem a tomar as decisões adequadas para quando estiver no cenário real, ter o total conhecimento e controle da situação. Aqui é um exemplo das disciplinas que vocês passariam no primeiro semestre, né? Que são divididos por períodos. Então, a gente tem anatomia A, antropologia, atividade integradora, base de apoio. Ali a gente, na grade, tem se ela é prática ou se ela é teórica, qual a quantidade de horas aula, qual que é a modulação, como vocês são divididos na turma. Então, a minha turma é de 30, a minha turma é de 60, a minha turma é de 15. Então, vocês são subdivididos. A quantidade de horas aula. Como eu tenho uma turma de 15, então eu vou ter 4 vezes essa aula. Aí eu tenho uma carga horária expandida, eu tenho mais horas que eu vou oferecer para vocês, e é a quantidade final de horas. Parece um pouco bagunçado no começo, mas com o tempo a gente aprende a usar essas grades. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de horas-aulas que vocês vão ter no primeiro semestre são de 612 horas cada aluno. Quando eu divido pelos grupos, a gente chega em 1.343 horas, para vocês terem uma ideia. A grade de vocês recebem dessa forma, onde vocês estão subdivididos. Então, às 7h10 da manhã, a turma prática 1 já chega com a professora Taliba, na segunda-feira. A turma prática 4, ela começa um pouquinho mais tarde, começa às 8 com a professora Glória, e assim sucessivamente, né? Essa grade ela não é necessariamente a mesma para todos os anos, essa grade é dos ingressantes desse segundo semestre de 2020 agora, tá? Essa seria a grade do período da tarde. Um exemplo da grade do segundo período, do segundo semestre, né? Quando eu falo segundo semestre, é o segundo semestre que você está cursando. Então, o aluno ele pode prestar para entrar no primeiro semestre agora de 2021, ou ele pode prestar para entrar no primeiro semestre, no segundo semestre de 2021. O aluno que entrou no primeiro semestre de 2021, então ele vai seguir primeiro semestre, segundo semestre normal. O aluno que entrou no segundo semestre de 2021, o primeiro semestre dele é sempre o segundo semestre. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu consigo explicar isso um pouco melhor. A faculdade, ela funciona ainda como estrutura de apoio, onde tem um conselho de faculdade, onde 5 professores são eleitos a cada 2 anos, com a participação do DA, o diretório acadêmico, que dá apoio a vocês. A gente toma as decisões importantes de mudança de grade, alguma divergência de nota, enfim, atividades que nós precisamos organizar para vocês. Ela é normatizada pelo artigo 43 do Estatuto da PUC. Existe um núcleo docente estruturante, onde tem 5 docentes, e o diretor que está eleito naquele período, eles ficam reavaliando os currículos, porque a medicina, a evolução médica, ela muda muito rápido. Então, a PUC tem essa preocupação em manter as suas disciplinas atualizadas com o que está acontecendo. Um exemplo muito banal e prático: até o começo do ano passado, a gente não tinha Covid, né? Então, eu não ensinava sobre coronavírus para vocês na faculdade. E a partir desse ano, a gente tem, dentro da disciplina de infectologia, aulas específicas sobre a matéria. É isso que esse núcleo faz, né? Existe o conselho do internato, onde tem professores que organizam aquela parte prática do quinto e sexto ano, aqueles 4 rodízios de 6 meses cada um, né? Que é o aprendizado em serviço, onde vocês dão plantão, onde vocês efetivamente tomam conduta com os pacientes, entram em cirurgias e uma série de coisas, né? E a gente tem também os integradores acadêmicos, que são integradores do Centro de Ciências da Vida, todos do Campus 2, que nos ajudam em determinadas missões, formatações e etc. O centro tem 5 e a medicina tem o seu próprio integrador acadêmico. A faculdade também oferece para vocês várias práticas extras, algumas obrigatórias. Práticas de formação, por exemplo, são cargas horárias extras, fora daquela grade que eu passei para vocês, sem custo, onde vocês vão ter atividades outras que não relacionadas necessariamente à área médica. A gente tem atividades de extensão universitária, onde a gente presta atendimento à comunidade. Eu e o professor Gonzaga, particularmente, somos professores de extensão. O meu projeto de extensão é ensinar primeiros socorros nas redes públicas, os professores das redes públicas. O do Gonzaga, ele tem todo um projeto para ensinar as complexidades e as gravidades de se dirigir bêbado.
A gente tem projeto de iniciação científica, a gente tem mestrado e doutorado na universidade. Existe possibilidades de intercâmbios nacionais e internacionais. Existem as ligas acadêmicas, onde vocês se identificam com alguma área mais específica, vocês podem ter aulas extras sobre esse assunto. Existe o diretório acadêmico, que é um grupo de alunos que é eleito por vocês mesmos, que é um órgão representativo e exerce uma série de atividades na universidade, na faculdade, no caso, né? Também pode ser monitores de determinada disciplina. Então, eu passei por aquela disciplina, eu gostei dela, eu quero continuar aprendendo um pouco mais sobre a disciplina. Eu vou ser monitor ensinando os alunos mais jovens que estão chegando nessa disciplina, né? A faculdade ela faz avaliações para saber como está o desempenho do curso. Então, fazemos autoavaliações, teste de progresso, usamos avaliações de ensino externas, ENAD, o desempenho que vocês têm na prova de residência ao término dos 6 anos, né? Isso vem pelo Conselho Regional de Medicina. E existe uma prova americana que chama National Boarding Week, onde a gente também está linkado a uma prova informatizada, onde o mundo inteiro a faz no mesmo momento, na mesma forma, para que a gente também possa avaliar a qualidade do nosso aluno que a gente está formando. Deixo aqui alguns contatos para vocês, né? A Central de Atendimento ao Aluno, uma vez alunos, essa central ela dá apoio a vocês. Embaixo tem o telefone da direção, onde vocês podem falar com as minhas secretárias, o e-mail também da faculdade, o met.ccv. E nessa fase ainda que vocês estão, a gente tem alguns outros contatos que eu já vou passar, pré-vestibular. E eu costumo dizer para os alunos, quando chegam no último dia, no primeiro dia, né? Esse é o lema dos fuzileiros navais americanos, né? Que falam que o único dia tranquilo foi ontem. E todo dia na medicina é um dia novo, é um dia puxado, é um dia que a gente vai enfrentar desafios, né? Eu uso isso para minha vida também. Lembrando que as inscrições do nosso vestibular vai até o final desse mês, né? A nossa universidade ela oferece mais de 50 cursos, e aqui sim, agora na fase que vocês estão como alunos candidatos, né, a entrar na universidade, esse seria um telefone de contato para vocês eximirem ou tirarem algumas dúvidas. Basicamente era isso, e me coloco à disposição para alguns esclarecimentos. Vou parar de compartilhar a tela, senão eu não vejo o chat. Mariana, quer colocar alguma coisa? Boa tarde, gente. Eu sou a Mariana, eu tô no 12º período, então no último período da faculdade. Estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas. Eu fico muito feliz em ser filha da PUC. A faculdade me acolheu muito bem. Se eu tivesse que escolher novamente, escolheria a PUC também. Passa muito rápido e fiquem. Essa parte do vestibular passa, fiquem tranquilos. A gente fica bem nervoso, tudo, mas vai dando tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida específica também, fico à disposição. Em relação à PUC, eu participei das extensões, das ligas, então a gente tem o nosso hospital, então é bem interessante as aulas práticas. Então, desde do primeiro ano a gente tem contato com o paciente, o que isso muda bastante, porque o paciente é o que a gente mais aprende, né? Então é bem interessante. A gente tem os residentes, né? Tem residência no hospital, então a gente também consegue ver como que vai ser a nossa vida pós-formado. Então a PUC é bem legal. Professor Gonzaga e professor Gustavo, se vocês puderem falar um pouquinho aí também. Aqui tem algumas perguntas no chat. É, Aqui perguntaram que se tem alguma
uma curiosidade, se tem alguma aula de simulação de cirurgia. O Rodrigo Santos perguntou. Oi, boa tarde, tudo bem? Não sei se vocês estão me vendo. Eu sou o Gustavo Magaldi. Eu sou colega do Joaquim, me formei em 96 com ele, na PUC. Fiquei um tempinho fora aí, fui fazer residência de cirurgia torácica e depois voltei em 2004 para cá, né? E respondendo para o Rodrigo, nós temos uma rotina importante aí de cirurgias. E na graduação, no ciclo básico, a gente tem os laboratórios de cirurgia experimental aí que o Joaquim frisou bem, em que não só a gente simula a cirurgia, mas a gente faz cirurgia em animais aí, até produzindo aí situações em que a gente vai ter aí uma atuação. Então, por exemplo, um trauma, uma situação em que você precisa abordar o paciente, você simula isso no animal. Tá? Com o laboratório de simulação realística, muitas tendências também vão ser utilizadas aí, do dia a dia, os casos que acontecem no dia a dia, a gente acaba trazendo para dentro do laboratório. Tá? Para falar para vocês, a PUC é uma instituição excelente, idônea. Eu e o Joaquim estamos há 30 anos, fazendo 30 anos agora em 2021, e o professor Gonzaga um pouco mais aí, mas é isso que a Mariana também falou. O acolhimento é muito bom, sempre acolheu muito bem a gente, tá? Desde da graduação, como alunos iniciais, no ciclo básico, depois no internato, aí sempre fomos muito bem recepcionados aí pelas gerações anteriores. Com essa coisa tem se cumprido, que como nós somos bem acolhidos, nós temos que acolhê-los também muito bem. Né? A residência é uma parte bem... A gente vai trabalhar bastante, vocês vão trabalhar bastante nessa fase, mas vocês vão sendo preparados aí para vir para a residência como médicos. E depois toda a parte da pós-graduação, que é excelente também. Acho que é isso que eu tinha que comentar. A Natália Mello perguntou. Eu estou tentando ver o chat, mas eu vou fechar um pouquinho aqui a câmera. Só um minutinho, A só para eu ver. Natália Mello perguntou, queria entender melhor a questão das turmas com ingresso no primeiro e segundo semestre. Alguém pode responder? É como o Dr. Joaquim explicou, então no momento que você vai fazer a inscrição para o vestibular da PUC, você escolhe se você quer iniciar. Se você quer no início do ano, no primeiro semestre de 2021, ou no segundo semestre de 2021. Eu, por exemplo, iniciei no primeiro semestre de 2015, mas no mesmo ano, alguns alunos iniciaram no segundo semestre. Então, no momento da inscrição, você faz essa escolha, porque a PUC ela forma, né, 120 alunos por ano, em média, né? Até um pouco mais, na verdade. Que é 60 no primeiro semestre e 60 no segundo, são as vagas. Pelo menos era assim no meu ano, não sei se aumentaram. Deixa eu ver se tem mais. Aqui a Beatriz perguntou sobre a diferença não sei se vocês responderam sobre o PBL e o ensino tradicional aqui. A diferença é o que eu tinha falado, assim, nós apresentamos situações reais, ou situações que estão acontecendo mesmo, então assim, a resolução baseada em problemas ou em possibilidades, para evitar o termo baseado em problemas. A diferença maior é isso. O ensino tradicional a gente só poria assim grande parte de decorar e esperar acontecer aí o caso clínico, mas a gente utiliza bastante isso nas nossas dinâmicas aí, o estudo PBL. A diferença maior é isso, que
você tem um ensino em tempo real com casos reais. O Joaquim Isso, pode ampliar um pouco mais esse escopo aí. A PUC, ela é mista, né? Ela não é só o PBL, porque o PBL ele funciona à base de tutorias, né? Você não tem a aula teórica. É, a maioria são tutorias. A PUC não, ela é mista. Você tem as aulas teóricas e também tem as matérias que a gente trabalha desde o primeiro ano com casos clínicos. Então, desde o primeiro semestre, você já começa a não ver só a teoria, aquela coisa longe, você já começa a ver casos clínicos reais. Então, isso é muito interessante porque você entende por que você está aprendendo toda aquela parte teórica que é um pouco mais longe da realidade, então estimula bastante. Complementando a Mariana, o nosso sistema é um sistema de metodologia ativa, né? Então, a gente não dá nome de PBL. Vocês têm a parte teórica como aula tradicional e ela é complementada por atividades práticas já a partir do primeiro ano, obviamente dentro do que um aluno de primeiro ano pode saber, né? Você não vai entrar e já querer atender um paciente sozinho, não tem conhecimento ainda para isso. Então, o nome bonito que se dá é metodologia ativa. A Luísa Passoni perguntou aqui qual a melhor característica da PUCamp. Eu, como aluna, falo que não tem uma só, né? Excelente pergunta. Eu não consigo deixar Eu vou uma responder para você característica. assim, ó. Eu me formei, eu entrei na PUC, eu fiz experiência na PUC, eu fiz minha especialização na PUC, escolhi ela para dar aula, é lá que minha família é tratada e é lá que meu filho está se formando médico. Eu acho que eu responderia para você isso, que ela é uma faculdade que ela vai cumprir o que ela propõe para você, se você estudar, né? Então, você terá todas as oportunidades de se formar um bom médico bom. Porque não adianta ser só um bom médico como uma pessoa e não adianta ser uma boa pessoa com uma competência técnica ruim. Então, eu respondo para você essa pergunta dessa forma. É, O João Francisco Montouro perguntou: Boa tarde, como seria mais ou menos a rotina diária de um estudante de medicina e a de um médico formado? Então, em relação a estudante de medicina, então, como o professor falou, a gente tem das 7 às 6:30 da tarde, a gente pode ter aulas, né? A gente fica à disposição da PUC. Então, cada semestre a gente tem uma grade, como o professor mostrou, então isso vai variando de acordo com cada semestre, e tem às vezes alguns horários livres, vai dependendo, mas assim, como o professor falou, a gente começa a viver pela medicina, então você estuda, já é um curso de período integral, você chega em casa e você precisa estudar de novo, você precisa estudar, mas assim, é muito satisfatório. Como eu falei, aqui na PUC a gente tem contato com o paciente desde o primeiro ano, então isso torna muito mais próximo à realidade. Então, te incentiva a fazer a parte teórica. Então, a rotina é essa. A gente começa, os primeiros 2 anos são coisas mais teóricas, a gente tem as aulas práticas, mas a parte mais teórica. No terceiro ano, a gente já começa a entrar mais efetivamente no hospital, a gente já entra desde o segundo ano, mas a gente começa a ter a carga horária mais mista, começa a ter aula na base de técnicas operatórias, a gente já começa a ir para a UBS, começa a atender em duplas. No quarto ano, a gente chama de pré-internato, então, além dos 75%, a gente tem os plantões que a gente tem que realizar, 100% de presença, onde a gente começa a ter mais aulas práticas, e o quinto e sexto ano, que são essencialmente aulas práticas, que a gente tem 100% de presença, tem os plantões, que é onde a gente vai ver realmente como que é. Então, a gente atende, a gente sempre com supervisão, mas a gente fica mais nessa parte prática mesmo. Agora, a rotina do médico formado, os meus professores podem responder melhor. Posso falar, Joaquim? Bom, a rotina, assim, do que a Mariana falou, depois do quinto e do sexto ano, a maioria de nós vai para a residência. A residência é já um momento de
maior imersão, você vai, você vai ficar mais na sua especialidade, mais na sua área de atuação que você quer trabalhar mais aí. É também um período integral com plantões noturnos, plantões aí também à distância, dependendo da especialidade que existe, né? São 2 ou 3 anos, às vezes você faz mais alguns anos também, dependendo da sua área de atuação. E a rotina de um médico, quem vai fazer vão ser vocês. Se você quiser ser um médico de consultório, fique tranquilo que você pode atender de segunda a segunda no consultório. Você pode ser um médico plantonista, eu tenho uma a minha rotina é uma rotina mista de faculdade, hospital, e trabalho também no atendimento pré-hospitalar. Trabalhei 10 anos no SAMU, trabalho hoje no grupamento de resgate e atenção às urgências, que é o Águia. Então, nós temos plantões de 24 horas, que são plantões em que a gente fica à disposição, atendendo as vítimas, tanto pelo terrestre quanto pelo helicóptero de dia, e à noite somente com as viaturas do Corpo de Bombeiros, tá? E nós fazemos o mesmo atendimento, um atendimento semelhante ao atendimento que é dado no hospital. A gente faz o primeiro atendimento, estabiliza os pacientes e depois leva para o hospital para o tratamento definitivo. Tem pessoas, tem médicos que trabalham a vida toda nessa área, tem médicos que fazem procedimentos cirúrgicos, que é o horário eletivo ou programado. Médicos como nós que trabalhamos também de plantões noturnos, de cirurgias de emergência. Quem vai E muito aí essa responsabilidade de vocês envolve muito o envolvimento que a medicina produz em vocês, que impacta em vocês, tá? E não tem como você não se envolver junto ao seu trabalho. Não é somente uma profissão, mas não é somente uma área de atuação, mas é um estilo de vida. É um estilo bom, um estilo gratificante, tá? Tanto por parte do reconhecimento profissional, é melhor remunerado que muitas áreas aí, é mais seguro, assim, em relação a outras áreas, não existe uma oscilação tão grande no mercado de trabalho, tá? Mas envolve engajamento grande de todos nós, temos que estudar bastante, sempre, né, Mari? Sim. A Ana Júlia Negrelli perguntou, boa tarde, vocês acreditam que ano que vem o início das aulas na PUC já será de forma presencial? Acho que o professor Joaquim que vai conseguir responder. Ana, a gente tem hoje os últimos períodos, né? O internato ele está presencial. Ele começou já desde a segunda semana de junho, né? Nós formamos uma turma de meio de ano. A turma da Mari é a próxima a ser formada, e as 52 e 53 são as turmas que se formarão no ano que vem. Elas já estão na prática. E a gente espera, sim, de começar as atividades presenciais. Na verdade, temos uma esperança de ainda começar esse semestre, na reposição das práticas que não foram dadas, né? Tudo isso depende de uma série de situações. Existe a questão também dos professores de mais idade, da questão do almoço, onde para carro, é uma logística gigante. A gente tem espaço para todo mundo, só que esse espaço ele foi cortado em 2 terços, né? Então a gente está trabalhando, nós temos hoje 11 faculdades no campus, então a gente se reúne diariamente aí com os outros diretores para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Obviamente, com o advento da vacina, voltamos ao normal, né? Mas eu acredito que o começo do primeiro semestre do ano que vem ainda vai ser um pouco, a grade vai ser um pouco mais aberta, um pouco de atividade remota, né? Ainda atividades online e um pouco de atividade prática, mas isso não deve passar de março, abril, no máximo. A Gisele Neves perguntou, a partir de qual ano pode assistir às cirurgias? Na verdade, para assistir cirurgia, você precisa saber se comportar no centro cirúrgico. Nós temos alunos que buscaram esse treinamento antes e começam a assistir cirurgias desde o primeiro. Acho que a Mari pode falar isso, que ela está com a gente desde o primeiro ano assim, de cirurgia. Assim, o hospital, isso que é a grande vantagem também da PUC, é a gente tem o nosso hospital. Então, a gente tem acesso ao hospital desde o primeiro ano, mas como o professor falou, a gente tem que saber se portar. Mas quem demonstrar interesse, tanto para os alunos mais velhos quanto para os professores, isso é muito aberto. Então, a gente pode ter acesso. A gente começa a ter a matéria de cirurgia na faculdade no terceiro ano, que é no quinto período.
mas você pode começar a ter acesso ao centro cirúrgico antes. Vai do seu interesse. A Maria Eduarda Chavegato perguntou: Oi, gostaria de saber mais sobre as aulas optativas. Elas entram na grade obrigatória ou são como horários separados? Eu acredito que, assim, a gente tem algumas aulas que são obrigatórias, como a aula de Libras, de Filosofia, Antropologia Teológica, que já vem na grade. A gente tem que fazer as atividades complementares. As atividades complementares, você tem um tanto de horas que você tem que validar durante os 6 anos, que você vai fazendo coisas extracurriculares, de acordo com o que você quiser, e vai validando esses horários. E também a gente tem que fazer os créditos. São acho que 3 créditos que você tem que. Cada começo de semestre abrem aulas que são aulas mais. Que não tem tanto a ver com o curso. Elas aceitam todos os cursos da faculdade. Então, pode ter aula de fotografia, de natação, são coisas assim, práticas de formação que a gente chama, que são coisas que você pode escolher e você tem 6 anos para fazer 3. Então é mais ou menos isso. Eu não sei se foi isso que a pessoa quis saber. A Luísa perguntou qual a minha especialidade. Então, eu não tenho especialidade nenhuma. Eu vou formar agora, então, assim, para quem não sabe, você faz os 6 anos de medicina e você se forma como médico generalista. Então, você pode trabalhar em posto de saúde, pode dar plantão e pode prestar residência. Aí, a residência, você vai escolher a sua subespecialidade. Eu, por exemplo, vou escolher cirurgia. Aí, você presta residência, você faz uma prova. Aí, se você passar, você faz 3 anos, 2, da especialidade maior e depois da subespecialidade. Então, como os professores falaram, a gente não para de estudar nunca. Mas, assim, você já começa a ganhar, já começa a poder fazer plantão, então é bem diferente, mas eu não tenho especialidade, não. Aqui o Rodrigo Santos perguntou: conseguimos entrar como bolsistas e cursar em EAD? Eu Ah, acredito que bolsa é só ProUni, né, professor? na verdade, a PUC tem algum. Eu não consigo lhe falar isso com bastante propriedade, porque a PUC ela tem algumas bolsas. Existe o Núcleo de Atenção Solidária, chama NAS, você consegue achar pelo portal. Ele fala as bolsas que o curso tem, tá? Mas ele tem um curso só. Se você entrar na medicina, você tem a obrigação de atender todas as aulas. Você não pode fazer uma parte da grade só. Então, assim, independente de ser bolsista ou não, suas atividades são com todas as matérias. Não entendi muito bem a sua pergunta, mas assim, você vai receber um pool de matérias, porque lembra, elas são pré-requisitos para o ano que vem. Então, para o semestre que vem, né? Então, se você fizer, você não vai ficar, não é sábio você ficar 2 primeiros anos, 2 segundos anos, 2 terceiros anos. Você não consegue montar uma grade assim. Então, você começa começando, tá? O que está existindo hoje de atividade remota, a gente não chama de EAD, são algumas atividades com a turma toda, onde tem 60 alunos que são eminentemente teóricas, que a gente estamos fazendo online por questão do distanciamento social, né? Mas as matérias práticas, elas têm que ser feitas em loco. Vamos ver se a gente tem mais. Hum, Só complementar que as atividades práticas aí, toda a parte do estágio é obrigatório mesmo pelos próprios conselhos nossos, Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina. Você tem que estar aí no hospital, no centro de saúde ou em alguma atividade prática, não dá para fazer à distância. Foi o que A o Ana Joaquim tinha Beatriz, falado previamente. aham. A Ana Beatriz perguntou como é o processo de bolsa. Aí eu acho que tem que entrar onde o professor falou, né? No núcleo de atenção solidária, lá no site, que eles explicam melhor essa parte. Aqui. Alguma dica ou conselho para quem está considerando o curso? A Amanda perguntou. Estudar bastante e saber que os próximos 6 anos nos pertencem. Sim. Você vai ter que se Mas que é dedicar muito bastante. gratificante. Só Às que é vezes muito às vezes um gratificante. pouquinho mais, porque vem para a residência também. É, continua com a gente mais um pouquinho. O Gabriel perguntou: Boa tarde, é possível prestar o vestibular concorrendo para o primeiro e para o segundo semestre, como primeira e segunda opção de curso?
Mas essa conta eu não sei te explicar direitinho, talvez você vai ter que falar naquele número do WhatsApp. É, na medicina, por a nota de corte ser muito alta, se você entrar em um, você não consegue pular para o outro. É que eu Então, acho que aumenta a chance. porque como você coloca a segunda opção, você vai, por exemplo, eu coloquei primeira opção, primeiro semestre, segunda opção, segundo semestre. Você vai ficar na lista depois de todo mundo que colocou o segundo semestre como primeira opção, entendeu? Então você pode colocar, mas eu acredito que não seja que nem o professor falou, pelo número de cortes ser alto e a concorrência grande, não, não dá muito certo. O Paulo perguntou: boa tarde, o programa de intercâmbio internacional da PUC é nas férias? Período curto ou durante um semestre inteiro? Excelente pergunta. O que você faz fora é para sua experiência pessoal. Você não anula, nesse momento, um semestre cursado aqui. Então, separaria, se você optar pelos 6 meses, separa os 6 meses, separou, vai para fora, aí tua turma mudou de ano e você vem para a turma que estava atrás de você, tá? Se você ficar os 6 meses. Então, a gente opta, né, e sugere sempre fazer os cursos nas férias, onde você ganha experiência e você consegue manter a sua frequência com a sua turma. Não tenho mais perguntas aqui. Sobre as férias é. Aqui, o Paulo respondeu que entendeu. Tem as opções de intercâmbio durante as férias, só em períodos menores, pela É isso. IF. Será que alguém tem mais alguma pergunta? É que nosso horário acho que é até às 4 também, porque vão entrar outras lives aí. Aqui. O intercâmbio é pago pela instituição? O Rodrigo perguntou. Na verdade, a instituição ela cria a porta, né, da outra instituição te atender. Alguns intercâmbios, a instituição que te recebe, que te acolhe, ela tem estruturas, então você não tem custo de moradia, por exemplo, mas o avião, por exemplo, você pagaria. E algumas instituições, elas só dão a atividade em si, então você precisaria procurar procurar os meios de você ficar no local. Cada local que você escolher tem uma particularidade, e são muitos. Então, no momento oportuno, você teria como ver para onde você quer ir. Perguntaram aqui se o estágio é remunerado. Que estágio? Eu não entendi também. Peraí. Bom, acho que saiu aqui a pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, peraí. Esse ano a prova terá nota de corte, já que não terá segunda fase? Do quê? Do vestibular. Pergunta naquele chat. O vestibular, senhores e senhoras, ela não passa pela mão do diretor da faculdade. Eu só tomo conhecimento que vocês são meus alunos depois de aprovados. Então, tudo relacionado ao vestibular, naquele número do WhatsApp, seria interessante vocês colocarem, perguntarem. Eu acredito, é opinião pessoal, que tem assim, existe uma nota de corte para selecionar os alunos. Obrigada pela apresentação, professores. Vocês saberiam me dizer a partir de que ano podemos fazer intercâmbio e como funciona? Existe algum tipo de processo seletivo? A PUC tem parceria com quais faculdades de fora? Tem bastante, eu não tenho todas de cabeça aqui. Dá para vocês pesquisarem no Departamento de Relações Externas, no DERE, tá também no portal. Lá eles falam bastante sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Ok. Senhores, então vou agradecendo. Espero vê-los ano que vem lá no campus.
a presença de vocês aí. É um momento de bastante angústia, a gente sabe, passei por isso, tive um filho que passou por isso. Mas com certeza é mais uma etapa que será vencida por vocês e que vai render muitos frutos, né, no futuro próximo. Então, parabéns a todos aí, fiquem bem, tomem cuidado com o Covid e nos vemos em breve. Uhum. Amanda, só tem Obrigado. uma última pergunta, professor. A rotina de estudos é muito diferente da rotina pré-vestibular? É porque você acaba, querendo ou não, A focando sua, muito mais, né? a sua responsabilidade muda. Eu É. diria que se você gostar de fazer medicina, vai ser mais, mas é muita informação. É só você ver pela carga horária que eu apresentei lá para vocês, mais de 7.000 horas. Perguntaram se a residência é remunerada. Depende de onde você presta. Se for residência, é remunerada. É isso. Você hoje o salário da residência está em torno de R$ 3.300, salvo engano. Se for estágio, você também tem essa possibilidade de prestar, ela não é remunerada. Acho que era acabar as perguntas. Então, beleza, mais uma vez, senhores, senhoras, obrigado pela oportunidade aí, pela paciência, e mais uma vez espero vê-los ano que vem junto com a gente. Mariana, muito obrigado. Gustavo, Eu que Luiz, agradeço. Marcelo, Edu, valeu. Muito obrigada. Espero encontrar vocês por aí nos corredores do hospital em breve. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Muito obrigado, galera. Parabéns para vocês, assim, pelo empenho, pelo sucesso. Se Deus quiser, vocês vão conquistar uma vaga nessa espetacular faculdade que é a PUC, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Sucesso para todos vocês, viu? Pode gravar. Pode? Gravou? Pode?